Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências sociais. Aula de número 22 e a gente vai começar com o livro 8, tá bom? Então peguem o livro 8, abram aí as primeiras atividades, 21 e 22, a página 172, a primeira página. Lápis e borracha, vamos lá. Bom, e o conteúdo da nossa videoaula de hoje é consumo e meio ambiente. Como eu falei, livro 8, atividades 21 e 22, e as páginas são essas aqui, ok? Então, vamos pensar agora o que é consumo. Consumo é o ato de consumir. Nós, seres humanos, somos consumidores. Nós consumimos porque nós precisamos de recursos para sobreviver, né? Para o nosso dia a dia. A gente utiliza hoje muito mais do que a gente utilizava antes, né? Com a tecnologia, a gente tem objetos novos que a gente consome. Então, a gente consome alimento, a gente consome roupa, a gente consome eletrodomésticos, a gente consome calçados, a gente consome tecnologia, né? Os eletrônicos, e muito pouco a gente produz aquilo que a gente consome, né? Antigamente era mais fácil. Antigamente, as pessoas tinham o hábito, o costume de produzir. Na verdade, elas só teriam alguma coisa se elas produzissem, né? Se elas plantassem, elas poderiam colher para comer. Se elas criassem animais, elas teriam como tirar ali dos animais alguns recursos, né? Para os próprios utensílios que elas utilizavam, elas tinham que produzir, eram produzidos através de metais, as pedras, as rochas, era assim começou a produção, né, para o consumo próprio. Porém, hoje, poucas pessoas, né, produzem e mais pessoas consomem. Menos pessoas produzem e mais pessoas consomem. Mas é importante a gente saber que para a gente consumir, existe alguém que produziu, né? Para a gente poder comprar lá na feira, ou no mercado, ou no hortifruti, as verduras, os legumes, as frutas, alguém antes teve que produzir, teve que plantar, teve que colher, né? Teve que cuidar aí para o nosso consumo. Se a gente hoje vai na loja e compra uma roupa, a gente tem que saber que antes essa roupa foi produzida por alguém, né? Geralmente nas fábricas elas são produzidas, são realizadas. Ok, nós consumimos bastante, produzimos também em quantidade, mas porém menos pessoas produzem. Mas quando a gente pensa em consumo, a gente tem que pensar também que quanto mais a gente consome, mais lixo a gente gera, porque o nosso consumo, ele vai em algum momento, aquilo que a gente consome em algum momento vai virar descartado, né? Vai virar lixo, vai ser descartado, vai virar lixo. Um biscoito que a gente compra, a gente vai descartar a embalagem. Qualquer produto que a gente compre, ele vem dentro de uma embalagem, e essa embalagem será descartada. Um sapato, uma roupa, enfim. Até um eletrodoméstico, um eletrônico, ele tem um tempo de vida útil e ele será descartado um dia. Olha aqui, ó. Aqui na imagem A, a gente vê um lixo em aterro sanitário. Na imagem B, a gente já vê eletrodomésticos descartados pelos seres humanos. A gente vê aqui uma máquina de lavar. Então, os aparelhos, os eletrônicos, eles são em algum momento descartados. Na página do livro de vocês, 173, diz aí a quantidade de embalagens. No primeiro parágrafo, vou ler para vocês. As embalagens e grande parte dos produtos consumidos pelos seres humanos geram uma quantidade significativa de lixo. No Brasil, por exemplo, em 2017, foram produzidos cerca de 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos humanos, de lixo. Outro exemplo é o ano de 2011, quando se estima que cada brasileiro tenha produzido aproximadamente 383 quilos de lixo no ano. E você sabe para onde esse lixo vai? Por mais que tenham aterros sanitários e tenham locais, os lixões específicos para eles serem descartados, esse lixo ele demora muito tempo para se decompor. A gente já viu que existem o tempo de decomposição dos materiais. A gente viu isso, principalmente os plásticos, aqueles que demoram bastante. Então, o que a gente pode fazer? Primeira
providência, né, que a gente precisa tomar é diminuir, para diminuir o lixo produzido, diminuir o consumo também. Então, o consumo consciente, a gente já falou sobre isso. Consumir com consciência, aquilo que a gente realmente precisa, aquilo que a gente realmente vai usar. Um prato de comida, a gente vai botar aquilo que realmente a gente vai comer, para evitar os desperdícios, para evitar a produção de lixo. Mas aquilo que a gente consome, né? Porque a gente tem que consumir alguma coisa, o que a gente vai fazer? A gente pode reciclar, a gente pode reutilizar e a gente pode ainda escolher e preferir, dar preferência a embalagens biodegradáveis, que a gente também já estudou sobre esse tipo de embalagem, em que o tempo da decomposição, ele mesmo se decompõe, né? O tempo é bem menor de decomposição, ela mesmo se decompõe e pode ser destruída pelas bactérias, pelos seres decompositores, ok? Então, por exemplo, ó, essa cesta aqui, ela está sendo feita de tubinhos de jornal, dá para fazer com tubinhos de jornal, tubinho de rolinhos, né? De revistas, trançados, é a famosa e antiga cestaria. Essa técnica é uma técnica indígena e você pode fazer em casa com as revistas, os jornais, tem muito na sua casa, ao invés de jogar fora, produz, é uma ótima terapia, é arte também, você vai ver como você vai poder produzir algo belo e útil, né? Porque você pode botar revistas aí dentro também, pode ser outros tipos de fruteira, né? Porta-treco em geral. Né? E tem outros, aqui é só um exemplo do que pode ser produzido com material que, ao invés de você jogar fora, você reutiliza, tá? Embalagens plásticas, enfim. A gente já falou muito sobre isso, mas é muito importante a gente lembrar, porque a gente tem que cuidar do nosso planeta, o planeta é nosso, né? Outra coisa muito importante é a gente saber onde a gente joga fora. A gente sabe que tem aquelas divisões, né, dos materiais recicláveis, papel, metal, plástico, porém, existe também um grupo aí de objetos que eles não podem ser descartados junto com outros lixos, porque eles têm eles produzem uma substância poluidora, tóxica, que faz mal à saúde e faz mal ao ambiente. É o caso das pilhas, baterias de telefone, tá? E alguns, inclusive, existem também os lixos. Esse é um tipo de lixo. E também tem os lixos eletrônicos, que são os eletrônicos, que você também não pode descartar junto com papel, com metal. Você tem que descartar lixo só eletrônico e lixo também. Esse lixo aqui é tóxico, de pilha e baterias de celular. Então, existem locais apropriados que recebem, que recolhem, especializados que recolhem esse tipo de lixo, tá? Em estabelecimentos comerciais e assistências técnicas. Então, é importante a gente procurar pelo local correto para descartar. Na página 174, você vai ler depois, através do QR Code ou do endereço aí do COC, para ler um texto para saber mais sobre desenvolvimento sustentável, tá bom? E na página 174 fala sobre, na curiosidade, as compras a granel. Algumas pessoas adotam atualmente o hábito de fazer compras a granel. O que é isso? Na tentativa de diminuir a quantidade de lixo que produzem em seu dia a dia. Para isso, levam potes de vidros, sacos de algodão e outros recipientes que podem transportar alimentos dos estabelecimentos comerciais que vendem produtos dessa maneira até suas residências. Tem nas feiras, tem também em algumas lojas do Empório, o Mundo Verde também vende produtos a granel, né? Então, olha aqui, ó, nozes, tem biscoitos, grãos, açúcar, adoçantes, farinhas, né? Ó. Compra a granel, colaboram com a diminuição da quantidade de lixo no cotidiano. Algumas pessoas têm adotado o hábito para diminuir a quantidade de lixo que produz. Então, você vai lá com um potinho, a mamãe, o papai, vai lá e pede, me dê 600 gramas, já bota dentro do potinho, já leva para casa, já utiliza no próprio potinho e aí evita embalagens, desperdiçar embalagens que depois vão ser jogadas fora. Então, vamos para os exercícios de aplicação? A gente tem aí o texto número 1.
Descartar o óleo de cozinha na pia provoca riscos para o meio ambiente? Sim, vamos ler. Quando o óleo de cozinha não é descartado de forma correta, ele vai para o esgoto e contamina os mananciais, além de entupir as caixas de gordura de residências e estabelecimentos comerciais, causando prejuízos não só para o meio ambiente, como também para o bolso, porque depois você vai ter que pagar para consertar. De acordo com Franciele Morena, supervisora do Laboratório de Afluentes da Sanetins, 1 litro de óleo é suficiente para contaminar cerca de 20 mil litros de água. O óleo forma uma espécie de blindagem porque ele fica sobre a água por ser menos denso que a água, e isso acaba dificultando as trocas gasosas entre a atmosfera e água. Ela explica ainda que esse tipo de poluição pode acarretar desequilíbrio ecológico, ameaçando a vida de diversas espécies de animais e vegetais. E na sua casa, como é que é, hein? Como é que faz o descarte aí? Aqui em casa eu vou botando numa garrafinha, vou enchendo a garrafinha, apesar de eu não usar muito, então demora um pouco para ela ficar cheia. Depois eu fecho o lacro e levo, porque aqui no meu condomínio tem um local onde a gente pode fazer esse descarte. De tempo em tempo a empresa vem, acho que é uma vez por semana ela vem e recolhe o óleo que foi descartado. Com esse óleo dá para fazer sabão, né? Sabão de lavar roupa, né? Sabão de pia, enfim. Por que o descarte do óleo de cozinha, quando inadequado, prejudica o meio ambiente? Polui os mananciais, entope as caixas de gordura, causando prejuízo não só ao meio ambiente, mas também aos donos das casas, né? As pessoas, aos moradores. Vamos ver qual foi a resposta. Por que contamina os mananciais, além de entupir as casas de gordura de residência e de estabelecimentos comerciais, causando prejuízo, não só para o meio ambiente, como também para as finanças domésticas. Ah, tem mais uma coisa, olha. Ele pode ainda causar desequilíbrio ecológico, ameaçando várias espécies de animais e vegetais, porque ele vai impedir também ali a passagem do ar. Lembra? Olha aqui, que é a resposta da letra B. Quando em contato com a água, o óleo não se mistura. Qual é a consequência disso? Ele forma uma camada que é uma blindagem, né? Como se fosse um escudo, impede a passagem, a troca gasosa entre a atmosfera e a água. Então, impede que o oxigênio penetre na água, oxigênio que é tão essencial para a vida dos seres humanos, os seres também humanos, mas no caso, os seres vivos, marinhos ou aquáticos, né, no caso. Letra C. Em grupo, pesquise formas de descartar o óleo de cozinha de modo adequado. Registre-as a seguir. Você vai fazer em grupo com a sua família, tá? Ou seja, vocês vão pesquisar aí qual é a melhor forma. Eu já falei para vocês como eu faço aqui em casa, tá? Que eu vou enchendo lá a garrafinha para poder fazer esse descarte. Mas e na casa de vocês? Tem no condomínio de vocês também? Uma empresa que recolhe? Tem um local apropriado para esse descarte? Né? E aí vocês vão pesquisar. Se houver, vocês escrevam aí. Se não, tem que pesquisar. Qual é a melhor forma, qual é o modo apropriado de fazer esse descarte? Tá bom? E aí vocês façam pós-videoaula. Número 2, ative a memória. Para evitar ou diminuir o prejuízo ao meio ambiente em razão do consumo, é possível adotar práticas como jogar lixo no chão, promover o uso de sacolas plásticas, usar embalagens plásticas, reutilizar embalagens, comprar produtos com embalagens não reaproveitáveis. Qual é o único correto aí? Reutilizar embalagens, por favor, né, gente? Letra D, reutilizar embalagens. Todos os outros estão totalmente errados e inadequados e causam prejuízo ao meio ambiente. Tá? E vocês vão ficar agora com a atividade pós-videoaula, que é o exercício proposto ao número 3, ainda nessa página 176, lá embaixo, que é uma pesquisa. Vocês vão pesquisar algumas medidas que podem ser adotadas em seu dia a dia para diminuir a quantidade de lixo produzida por você e sua família. Registre e a seguir as suas descobertas. Vão registrar aí o que vocês descobriram. Podem fazer essa pesquisa também em família, né? A melhor forma, o que vocês podem fazer para melhorar e para ajudar a diminuir essa quantidade de produção de lixo, né? Diminuir essa produção que vocês fazem, que é normal, mas aí como é que vocês podem fazer para diminuir? E vocês vão pesquisar e anotar aí na 14, tá bom? Um beijo, bom trabalho e até a próxima videoaula.